Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre os conceitos e as explicações envolvidas por trás desse experimento que está sendo mostrado na tela. Então eu vou soltar o vídeo para vocês e a gente vai assistir junto. Ele é um vídeo sem som e eu vou explicar um pouco do que acontece e depois eu vou mostrar uma breve apresentação para explicar alguns conceitos essenciais para que vocês entendam o que acontece nesse vídeo. Então vamos lá. Bom, esse professor ele vai fazer um experimento que vai utilizar os reagentes vinagre e bicarbonato de sódio, certo? Então vocês podem ver que ele colocou 4 velas acesas ali e ele vai misturar o bicarbonato de sódio ao vinagre. Aí vocês podem ver que acontece uma reação, né? E ele vai aguardar um pouco e depois ele vai virar o frasco sem derramar o líquido para um outro frasco, né? Para uma outra garrafa PET cortada. E aí o que ele faz depois é ele derrama o que foi para aquele outro frasco em cima das velas e isso acaba apagando o fogo. Bom, pessoal, então uma das primeiras coisas que a gente precisa saber para a gente conseguir entender o que é que acontece naquela experiência que a gente viu é o que é uma reação de combustão. Então, uma reação de combustão ela tem 3 características básicas para que a gente consiga identificá-la. Uma reação de combustão sempre vai utilizar oxigênio como reagente. Sem oxigênio não é possível acontecer a reação de combustão. Além disso, uma reação de combustão sempre vai liberar energia térmica, então sempre vai haver liberação de calor, sempre vai haver o aquecimento do recipiente onde ela acontece, ou do ambiente ao redor dessa reação. E sempre vai acontecer também a formação de chama. Então, assim como a gente viu naquela vela, quando ela estava acesa. Aqui estão 2 exemplos básicos de reações de combustão, sendo que uma delas é com gás metano, utilizando o oxigênio sempre como reagente, gerando gás carbônico, água e calor. E aqui a gente tem um outro exemplo de reação de combustão, que é a reação do hidrogênio, do gás hidrogênio, novamente com o oxigênio, gerando água e calor. E é muito importante a gente sempre ter em mente que o oxigênio ele é primordial para uma reação de combustão acontecer. Ou seja, sem o oxigênio, uma reação de combustão não acontece. A gente pode ver isso nesse triângulo do fogo. O triângulo do fogo é um triângulo que mostra para a gente quais são os 3 componentes básicos e muito necessários para que uma reação de combustão aconteça. Então, a gente pode ver que o oxigênio ele é um dos 3 componentes básicos necessários para que o fogo aconteça. O combustível é qualquer material que seja capaz de alimentar o fogo. E o calor é a fonte de ignição, é aquilo que vai dar início à reação de combustão. Uma outra coisa que é importante a gente entender para saber explicar o que acontece naquele experimento do vídeo é a reação que acontece no recipiente. Então, primeiramente o vinagre é colocado no recipiente e após isso é colocado bicarbonato de sódio. Essa reação que está estruturada aqui na tela para vocês, essa equação química nos mostra que vinagre reagindo com bicarbonato de sódio gera um sal, que não é muito importante para a gente no momento, mas gera água e CO2. CO2 é o gás que é possível ver a formação assim que os reagentes são colocados em contato. Então, assim que o professor vira um frasco para derramar o gás no outro frasco, isso mesmo que vocês entenderam, ele derrama um gás e a gente já vai saber por quê. Ele derrama o gás no outro frasco e é esse frasco que ele utiliza para apagar as velas. E a explicação para que isso seja possível está na diferença de densidade dos gases. O CO2 é um gás mais denso que o ar atmosférico. Então, isso torna ele possível de ser transferido de um frasco para outro, como se fosse um líquido, como a água, por exemplo. E assim que o professor vira esse frasco sobre a vela, o oxigênio que estava ao redor da chama, sendo utilizado para manter o fogo aceso, é empurrado para baixo
pelo gás mais denso, que nesse caso é o CO2. O CO2 ocupa o lugar das moléculas do gás oxigênio e acaba abafando o fogo, impedindo que a vela continue a queimar. E isso é o que causa o apagamento da vela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um experimento muito divertido e muito simples de ser feito, e ele permite que a gente perceba a presença das moléculas dos gases, mesmo sem que a gente consiga enxergar essas substâncias. Então, um abraço e até o próximo vídeo.